O jutsu mais mal escrito em Naruto. Em Naruto temos diversos jutsus com mecânicas mal explicadas e alguns com introduções realmente duvidosas. E eu sei, mais críticas sobre Naruto, mas dessa vez é algo que é inegável e que foi mal apresentado e desenvolvido na história. E eu vou provar. Mas antes, se inscreve no meu canal aí, meus Narutards. Eu adoro falar sobre Naruto e outras obras e ter vocês aqui comigo no canal para debatermos como seres críticos sempre irá ser algo muito divertido e produtivo. Portanto, se puder ajudar com seu like, eu agradeço, e isso fortalece também os vídeos de Naruto, principalmente. E se você realmente gostar dos animes falados por aqui e do meu conteúdo em geral, peço que você cogite assinar a área de membros e se tornar um dos parceiros do canal pelo preço de um cafezinho. Assim você terá mais poder para sugerir novos vídeos. E por último, mas nem de longe menos importante, considere apoiar a literatura nacional e ler a minha primeira história, Maia. O volume 1 físico continua à venda no site da descrição e também pode ser acessado pela Amazon como e-book. Também temos versões de audiobook e futuramente iremos produzir a comic da obra. Enfim, marketing bocó feito, bora pro vídeo. Escrever lutas, a arte de desenvolver batalhas épicas, para que a expectativa da audiência seja subvertida em êxtase ao presenciar acontecimentos inesperados e que possam dar um fim digno a arcos, conflitos e desenvolvimento de personagens. Escrever batalhas é com certeza uma tarefa difícil e que pode ser muito complicada, principalmente se tratando de uma história corrida e lançada semanalmente. Veja bem, para mim, Kishimoto é um ótimo artista. Ponto. Eu adoro seus designs e sua arte ilustra muito bem cenários, personagens, criaturas. Como alguém que cresceu lendo Naruto, ao meu ver, ele incorpora muito bem os traços do shonen em geral, de uma maneira que muitas coisas pareçam naturais e fluidas naquele universo. É um traço bem limpo e ao mesmo tempo com certa complexidade. Meu problema com Kishimoto sempre foi e sempre será o roteiro. A apresentação de elementos em uma história é muito importante. Eu vou dar o exemplo do Izanagi como jutsu. Izanagi é um jutsu apelão? É, bem apelão. E a descrição dele é meio porca, pra ser sincero. Poder alterar a realidade com um curso de um olho e tudo mais, eu não acredito que essa seja a melhor descrição dele. A alteração da realidade é bem limitada. A obra deveria ressaltar mais isso. E também exige toda uma preparação anterior ao evento para executar o jutsu de maneira viável. Nem sempre essa apresentação é mostrada, fora que cada usuário tem um intervalo de tempo para a utilização desse jutsu. De qualquer modo, ele é um jutsu muito apelão, com um custo relativamente baixo e que pode sim mudar o rumo da luta completamente. E como que esse jutsu foi apresentado? Aí é que tá o pulo do gato. Mesmo com todos esses defeitos, a apresentação do Izanagi foi muito boa, na verdade. Essa foi a principal habilidade usada pelo Danzo na luta contra o Sasuke. A luta inteira foi baseada na apresentação desse elemento na trama, em um desvendar dos mistérios desse jutsu. Os vários Sharingans do Danzo foram um excelente meio de apresentar e fazer uma demonstração prática desse elemento na história. Parabéns ao Kishimoto, mandou muito bem. Agora, imagina se nós nunca tivéssemos essa luta e pulássemos direto para a luta da Konan contra o Tobi. Luta boa, luta simples, mas boa. Aí a luta vai, a luta vem, até que bum! O trunfo da Konan é revelado. Milhões de papéis bomba explodindo por 10 minutos em um oceano, tudo meticulosamente preparado para counterar Tobi e seu Kamui. Nada poderia o salvar daquele momento, certo? Errado, pois temos esse jutsu que nunca foi apresentado antes, surgindo para salvar nosso querido vilão. Se o Izanagi não tivesse sido introduzido antes na luta do Danzo, você não concorda comigo que esse jutsu ia parecer muito mais forçado? Quase como se aquele jutsu tivesse sido criado só para salvar o vilão daquela situação irreversível? Essa foi a impressão que eu tive com o jutsu mais mal escrito da obra, na minha opinião, que é a irmã feia do Izanagi, a Izanami. Eu fiz alguns testes na minha comunidade do TikTok e procurava ver se alguém conseguia me citar um momento em que o Izanami tivesse sido apresentado ou sequer mencionado antes da luta do Itachi e Sasuke contra o Kabuto. E nada, nenhuma menção ou sequer apresentação. E agora eu vejo duas reações de qualquer um que vá tentar defender Naruto nesse quesito. A primeira reação será: ai, mas é igual a luta contra o Danzo. Não precisamos de menções ou aparições anteriores. A luta foi exatamente para introduzir esse conceito, colocar o Izanami na obra para ele ser usado futuramente. Essa resposta está errada e ela é bem desonesta. Isso pelo seguinte motivo: a luta do Danzo, como mencionei anteriormente, tem um papel de apresentar o Izanagi para então utilizá-lo em outros momentos da obra. Esse jutsu serve como uma ferramenta viva do roteiro, sendo usada em vários outros momentos e não simplesmente jogada ali como uma ferramenta para ganhar uma luta, como é o caso do Izanami. O Izanami nunca foi usado
ele surgiu como um jutsu perfeito para salvar Itachi e Sasuke de uma situação que eles não podiam matar o Kabuto. Então o Izanami, diferente do Izanagi, é uma ferramenta morta, usada apenas uma vez, canonicamente, e com o único objetivo de facilitar o roteiro sem quaisquer compromissos com a obra. Ela não volta a aparecer, ela é uma ferramenta sem compromisso. Ela só surge, salva e sai. A segunda reação que eu prevejo nos comentários, caso eu não estivesse citando isso aqui agora, obviamente, seria dos fãs defendendo o Izanami, que ele foi mencionado em fillers e mostrado por lá, e que ele é um jutsu fundamental para toda a lore do Clã Uchiha e tudo mais, quando isso é só uma desculpa mesmo. Veja bem, primeiro que os fillers aparecem após o começo da luta, então não temos menções ou qualquer apresentação anterior, é depois, ou melhor, durante a luta. E segundo que fillers não são canônicos, né, gente? Devemos sempre prezar pelas explicações originais da obra, encontradas principalmente no mangá. Naruto sempre tenta incorporar novos elementos e fingir que tudo aquilo sempre esteve na obra, o famoso retcon, quando na verdade foi só uma adição rápida e que não traz quaisquer consequências reais em sua existência. Poderia tirar aquele filler que não mudaria nada no conceito do Clã Uchiha e nada no conceito daquela luta. Tudo seguiria da mesma forma como foi no mangá. E falando sobre esse conceito, eu falei sobre esse jutsu com o meu mano Inugami, que é um cara que eu curto muito falar sobre Naruto, e ele me apresentou um argumento bem interessante, que é o de que ele sabia, a partir do momento em que ele ouviu Izanagi, que existiria um Izanami. Isso por causa da mitologia japonesa. Sendo assim, para ele, um cara que estuda mais essa área, o Izanagi teria sido uma forma do autor preparar o terreno e deixar subentendido a existência de um Izanami no futuro. E devo dizer que sim, isso é verdade. Introduzir um Izanagi serviria sim como um bom meio de mostrar que existem mais jutsus ocultos do Sharingan, envolvendo a mitologia japonesa. Seria uma forma delicada de deixar nas entrelinhas um conceito como esse. E ao meu ver, essa é a única forma de defender a existência do Izanami, exceto por um único ponto específico, que é a conveniência. E também tem o fato de que você não necessariamente precisaria colocar ele na obra e tudo mais. Mas principalmente a conveniência. Não estou dizendo que conveniências não possam existir em roteiros. É sempre bom que elas existam, na verdade. Exatamente para que nem tudo seja tão pesado e desnecessariamente complexo. Contudo, a conveniência do Izanami vai muito além de tudo isso. Naquele momento da obra, o Kabuto estava num patamar muito elevado e tinha preparo de sobra para enfrentar o Itachi. Fora que mesmo que Itachi e Sasuke matassem o Kabuto, isso não seria o ideal para eles. Se eles matassem o Kabuto, isso não pararia o Edo Tensei, e seria sim um grande problema. De todo modo, a situação era completamente favorável ao Kabuto. Naquela hora, ele era imune a quaisquer genjutsus visuais, ele tinha o modo Serin e também um arsenal gigantesco de jutsus do Quarteto do Som, Hebi, Orochimaru, e a lista é longa, né, gente? De todo modo, o Kabuto deveria saber da existência do Izanagi, exatamente por conhecer o Danzo e também por ter estudado sobre o Sharingan com o Orochimaru. Tudo bem, ele não precisaria saber necessariamente sobre o Izanami, mas dizer que esse é um jutsu cíclico, impossível de se escapar e que molda a mente do indivíduo de uma maneira indefensável até que ele supere seus conflitos internos e se torne bonzinho, vocês não acham que essa é a maneira perfeita para os protagonistas de vencer o Kabuto sem qualquer explicação prévia? Quase como um coelho mágico tirado da cartola do Itachi para resolver um conflito impossível de ser superado. E veja bem, eu não estou dizendo que o Itachi e o Sasuke não conseguiriam matar o Kabuto, não é isso, é só que a situação não pedia uma morte, a situação pedia exatamente uma conversão de mentalidade desse personagem. Para Itachi e Sasuke, naquele momento da obra, era essencial que o Kabuto simplesmente soltasse o Edo Tensei, sem mais nem menos. E é exatamente esse o papel do Izanami na obra inteira de Naruto. Você pode ver e reler o mangá, você não vai encontrar mais nenhuma função para esse jutsu, ele só serve para isso e apenas isso. E bom, essa é a minha opinião. E é por isso que eu acredito que o Izanami seja o pior jutsu de Naruto. Pode falar de mitologia, pode falar de conveniência, mas nada supera o fato de que essa foi a única função desse jutsu na obra inteira. E fillers não canônicos não mudam isso, tudo bem? E é isso, senhores! Mais Naruto aqui no canal, finalmente, né? Tava demorando, mas relaxa que vai ter mais. Eu já tô preparando um vídeo do Gai Sensei, que vai sair talvez semana que vem. Enfim, eu ainda tenho algumas cartas na manga. Não que nem o Itachi, né? Porque o Itachi, quando ele quer, ele tira qualquer coisa do roteiro pra ganhar a luta. Mas quase que nem ele. Fiquem tranquilos, esperem por mais vídeos. Tem coisa boa vindo aí, o forninho tá cheio. E galera, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam desse vídeo, dos outros vídeos de Jojo. Se vocês preferem Naruto agora, se vocês preferem Jojo, se vocês preferem outros animes. E se preferem quais.
Deixa aí nos comentários, eu gosto muito de saber, conversar com vocês é sempre legal. Fora que eu tô fazendo agora mais vídeos pros membros do canal exclusivos, tá? Eles nunca vão ao ar, então se você não for um membro, infelizmente você não vai poder ver esses vídeos, sinto muito. Mas fiquem tranquilos que a inscrição também é bem baratinha, R$1,99 praticamente, bem barato, nada que vocês precisam se preocupar. Podem cancelar a qualquer momento também. Se vocês quiserem pagar pra ver todos os vídeos de uma vez só e depois cancelar também, eu não vou ficar triste, fiquem tranquilos. E é isso aí, tá bom? Muito obrigado pelo seu apoio, por ver até aqui. Sério mesmo, o canal tá sendo muito divertido. Eu adoro ter esse contato com a comunidade, falar sobre animes, falar sobre roteiro, falar sobre Naruto, falar sobre qualquer coisa nesse sentido. É muito legal. Então obrigado por me ouvirem, e é isso aí. Tamo junto e fui!